Pois bem, então vamos aqui resolver a letra C. Nesse caso aqui, vocês aplicando o limite nessa função, vocês vão perceber que eu vou encontrar uma indeterminação 0/0, tá bom? Então, se você fizer a substituição, aplicar as propriedades do limite, você vai encontrar 2² menos 5 vezes 2 mais 6, dividido por 2 menos 2. Então, de cara, aqui no denominador já foi 0. Então, vamos ver se no numerador também dá 0. Então, vai ficar 4 menos 10 mais 6. Então, de fato, eu encontro aqui 0/0. Então, o primeiro passo, quando você olhar, observar aí um limite aplicado em uma função, é substituir os termos. É aplicar o limite, aplicar as propriedades. Mas aí, se me gerar um resultado 0/0, isso é uma indeterminação. Então, eu não posso deixar dessa forma, 0/0. E como eu já falei anteriormente, então você tem que encontrar formas de escapar desse problema. Isso para a gente é um problema, uma indeterminação é um problema aqui em limites. Então, uma forma de escapar aqui é a divisão de polinômios, como já comentei. Então, essa questão, letra C, eu vou fazer pela divisão de polinômios. Então, fica assim, ó, eu vou pegar o numerador, x² menos 5x mais 6, ok? Eu vou dividir isso, dividir por x menos a. Gente, quem é esse a? Como nós já discutimos, o a é esse cara bem aqui, ó. É o 2. Então, eu vou substituir aqui. Ah, Fabiano, se fosse menos 2, ótima pergunta. Se fosse menos 2, o que que acontece? Esse cara ia entrar aqui, com o jogo de sinal, ia ficar x mais 2. Tudo bem? Então, como ele é positivo, então eu só venho e coloco aqui, ó, no lugar do a. Portanto, isso aqui eu apago e coloco o 2. X menos 2. Maravilha. Então, vamos realizar essa divisão de polinômios. De novo, gente, ó, eu quero cancelar esse termo de maior potência, à esquerda. E então, eu tenho que trabalhar com esse x aqui. Qual termo eu coloco aqui, multiplicado com um x, gera x²? Só pode ser o x. X vezes x, x². Então, ele vem para cá, ó, x². Beleza. Aí, agora faz o jogo de sinal. Mais com mais vem para cá com o sinal invertido. Então, vem menos. Pronto. E aí, eu fiz x com x, gente, eu tenho que fazer x com menos 2 também. Então, isso me gera 2x do lado esquerdo. Só que aí eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais com menos, menos vem para cá com o sinal trocado. Então, isso aqui é mais desse outro lado. Beleza, então eu consegui aqui, ó, cortar esse com esse termo. E aí gera, então, quem? Gera, eu posso trabalhar menos 5x com mais 2, isso me gera menos 3x. 5, gente, é maior do que 2. Portanto, conserva o sinal dele. E subtrai. E depois baixa o 6. Olha aí que maravilha. Agora, a divisão é essa, menos 3x mais 6 por x menos 2. E quem eu quero cancelar? Sempre a pergunta é essa. Eu quero cancelar menos 3x. Se eu quero cancelar menos 3x, eu tenho que aparecer com 3x aqui embaixo. Então, a pergunta é, qual termo eu coloco aqui multiplicado com x gera 3x? Só pode ser o 3, porque eu já tenho x. Multiplicado com um 3 dá 3x. Maravilha! Então, agora eu tenho 3. Agora, aqui vai ser mais ou vai ser menos? Temos que decidir isso agora. Aqui tem que aparecer o mais. Então, digamos, se for mais, eu disse se for mais com mais, dá mais. Vem para cá,
menos. Então, não é isso que eu quero. Não é mais, então. Tem que ser menos. Porque menos com mais dá menos. Vem para cá com o sinal invertido. E aqui vem mais 3x. Beleza. Olha aqui, ó. Que lindo agora. 3 eu fiz com x e 3 eu vou fazer com 2. Isso dá 6. E, ó, menos com menos dá mais. Vem para cá, menos. Que maravilha. Que o resto vai ser 0. Agora o resto aqui, ó. Corta 6 com menos 6 e menos 3x com mais 3x. Pronto. Tudo bem? Então, aqui, ó, menos com menos, mais na multiplicação, vem para cá, com o sinal trocado. Lembrando, gente, que aqui é multiplicação. Eu fiz 3 vezes 2, que dá 6. E menos com menos na multiplicação, dá mais. E aí, quando vem para cá, inverte o sinal. Portanto, meus amigos, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a x menos 2 vezes x menos 3 mais 0, que é aqui o do resto. Ó. Eu não preciso copiar esse 0, não acrescenta nada. Então, esse termo aqui, ó, essa função polinomial do segundo grau, ela pode ser escrita por esse produto. E é isso que eu vou fazer. Não vou mais escrever x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou escrever esse produto aqui para poder justamente acabar com a minha indeterminação. Ó. Então, agora, no lugar de x ao quadrado menos 5x mais 6, eu escrevo x menos 2 vezes x menos 3, gente. Isso tudo dividido por x menos 2. Então, como aqui é produto, então, meu caro, você pode cancelar esse todo aqui, essa expressão, com toda essa. E aí, fica lindo. Limite de x menos 3, quando x tende a 2. E aí eu aplico a propriedade da subtração. Então, eu fiz todo esse procedimento para encontrar uma função onde eu possa aplicar as propriedades. Então, o limite no primeiro menos o limite no segundo. Então, eu fico substituindo 2 menos 3. Então, isso fica com resultado menos 1. Portanto, o limite dessa função tende a menos 1 quando x tende a 2. Maravilha? Então, eu fiz pela divisão de polinômios e encontrei a outra cara do x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, esse cancelamento aqui, ó, é que me permite, então, sair da indeterminação. Bem, agora aqui vamos calcular o limite da letra D de uma função que possui no numerador raízes. Então, é um pouco diferente o procedimento de resolução dessa letra D. Fabiano, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu olho o limite de uma função, o que eu tenho que fazer? Você tem que aplicar as propriedades. E, no caso aqui, substituir o valor do x. Tá? Então, vamos fazer isso aqui rapidamente. Então, raiz de x mais 2, o x agora tende a 2, ou desculpa, a 0, mais 2 menos raiz de 2, que é o limite da constante, a própria constante. Então, gente, eu estou aplicando o limite nessa função. Dividido por 0, pois o x tende a 0. Então, vocês percebem o quê? Que vai me dar uma indeterminação. Vai ficar 0 sobre 0. E como já discutimos anteriormente, isso é uma indeterminação, então não pode deixar da forma como está. Eu tenho que encontrar um artifício matemático que escape dessa indeterminação. Então, eu vou apagar isso aqui. Toda vez que você tiver um limite, aplique o limite, aplique as propriedades. Se der uma solução real, ótimo, terminou aí a sua conta. Se der 0 sobre 0, é uma indeterminação. E aí você tem que encontrar artifícios
para poder solucionar esse problema. Aqui, gente, aqui como eu tenho raízes no numerador, então o procedimento é um pouco diferente do que nós já estávamos discutindo quando tenho funções polinomiais. Esse caso, nós iremos resolver através de uma multiplicação dos termos que possuem raízes, só que conjugado. Como isso funciona, Fabiano? Então é o seguinte, nós vamos pegar esse termo aqui, ó, tá bom, gente? E multiplicá-lo no numerador e no denominador pelo conjugado dele. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar e escrever o limite aqui, da mesma forma, limite de raiz de x mais 2, menos raiz de 2, da mesma forma, dividido por x, quando este x vai a zero. Então, como eu falei, copia o que está aqui. E agora sim é o processo. Iniciamos o processo multiplicando pelo conjugado dessas raízes. Então, fica raiz de x mais 2 com raiz de 2. Isso no numerador e no denominador. X mais 2. Como eu falei que é pelo conjugado, então, o que vai acontecer? Se aqui é menos, então, quando a gente fala em conjugado, a gente troca o sinal entre esses termos. Então, antes era menos, agora é positivo. E agora, Fabiano? Agora eu vou multiplicar todos esses elementos. Então, eu vou passar aqui, eu vou passar um parêntese aqui, ó, para ficar mais claro que eu vou multiplicar todos esses termos dessa fração. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é essa multiplicação aqui, ó. Em seguida, com esse termo. Então, eu tenho que multiplicar todos os termos desse parêntese com todos os termos desse outro parêntese. Distribuir um parêntese dentro do outro. Então, eu vou ficar assim, ó. Vai ficar com limite quando x tende a zero. Abre o parêntese, se você quiser, para deixar aí tudo mais organizado. Então, eu vou ficar com, ó, a multiplicação com o primeiro. Então, percebam que é o mesmo termo. Raiz de x mais 2 com raiz de x mais 2, raiz quadrada. Então, eu fico com raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado. Então, esse termo, vezes ele mesmo, fica ao quadrado. Beleza. Agora, gente, eu já fiz o primeiro, eu tenho que fazer com o segundo. Então, fica assim, ó. Raiz de x mais 2 vezes raiz de 2. Fabiano, e o sinal? Vamos ver agora. Mais com mais, tá? Esse mais com esse mais daqui dá mais. É multiplicação. Então, dá mais. Pronto. Fabiano, eu terminei esse com esse e aqui. Eu fiz já a distribuição desse termo nos dois outros, do outro parêntese. Agora eu tenho que fazer esse menos raiz de 2 nesses dois termos. Eu tenho que distribuí-lo também. Muito importante esse sinal. Muita gente erra bem aqui. Então, menos, ó, menos com mais vai ficar menos, gente. Raiz de 2 vezes raiz de x mais 2. Pronto. Agora falta só o último termo. Então, fica menos com mais, vai ficar menos. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, porque é raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso tudo, minha gente. Ó, meu querido, presta atenção aqui, indivíduo. Ó, dividido por x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Fabiano, mas por que tu não multiplicou o x por esses dois termos aqui também? Claro que você pode multiplicar. Eu não multipliquei porque lá na frente eu vou precisar cancelar alguém. Eu vou cancelar algum termo. E se eu fizer essa multiplicação aqui agora, lá na frente eu vou ter que voltar com ela. Eu vou ter que voltar com esse termo. Então eu deixo o termo do denominador da forma como está. Mas lembrando que é uma multiplicação aqui com esses dois. Pronto. Agora vamos à parte que os alunos mais gostam. Cancelamento. Tá?
O aluno gosta sempre de cancelar. E aqui você pode, ó. Você pode cancelar esse 2, dar o índice com a potência. Tá? Você pode cancelar. Você pode cancelar aqui essa potência 2 com esse índice dessa raiz quadrada. Maravilha. Então, vão sobrar aqui, ó, só o x mais 2 e só o 2. Fabiano, tem os termos centrais, eu estou percebendo que são os mesmos termos, só que com sinais diferentes. Exatamente. Um é mais e outro é menos. Perceba, gente, que aqui, ó, é raiz de x mais 2 vezes raiz de 2. E aqui só inverteu a ordem. Mas é o mesmo produto, gente. Então, como eu já havia falado, 1 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 1. No produto não tem importância a ordem. Então, eu posso também cancelar todo esse termo aqui, ó, com todo esse termo aqui. Porque eles são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. E só está mudado a ordem. Não tem problema. E aí, ó, o que vai sobrar? Gente, preste atenção, bonito, ó. Limite de x tendendo a zero. Se quiser deixar o parênteses, deixa. X mais 2 menos 2. Ó, muito importante. Fabiano, onde apareceu isso aí? Essa é mágica? Não, não é mágica. Ó. Você cancelou potência com índice. Então, ficou só o x mais 2. Tá aqui, ó. Esse mais aqui foi embora quando eu cortei com esse menos aqui de todo esse termo. E esse menos, ele tá aqui. Esse menos, ele tá aqui e vai fazer parte desse 2 que tá vindo da raiz. Pronto. Dividido e tudo isso por quem? Dividido por x. Aqui, ó. X vezes raiz de x. Oh, mas essa raiz tá feia. Então, raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Pronto. Beleza. Aí, ó. Percebam que agora eu posso cancelar outro número oposto. Então, um é mais 2 e o outro é menos 2. Eu posso cancelar aqui, ó. 2 com menos 2 dá 0. Eu posso cancelar. E façam as coisas com calma, tá bom? Façam as coisas com calma. Então, aqui fica limite de x tendendo a 0. Aí, aqui, ó, o que vai me sobrar? X dividido tudo isso por x vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Fecha aqui. E olha aqui, ó. O que acontece? Você pode cancelar x com x. Fabiano, eu posso? Claro, aqui é vezes, gente, ó. O x é uma expressão que está multiplicada com todo esse parênteses. Então, estão separados. Tem como cancelar esse x com esse. Tudo bem? E detalhe, um detalhe importante que muitos alunos erram. Quando eu faço esse cancelamento, gente, quanto é 2 dividido por 2? Ó, 2 dividido por 2. Isso aqui dá 1. Ou 1 sobre 1. Você que sabe, né? Fabiano, 2 dividido por 2 vezes 3. Eu posso cancelar esse 2 com 2? Claro, 2 com 2. Sobra quem? Muita gente erra e coloca assim, ó, 0 sobre 3. Tu é doido ou tu te faz? Tá? Não pode. 0 sobre 10 vai dar 0. Tá bom? Então, não está correto isso. Mas muita gente comete esse erro. Então, quando você cancela o 2 com esse 2, gente, vai sobrar 1 aqui em cima sobre 3. O 3 que estava no denominador continua no denominador. Tá bom? Então, 1 sobre 3. Ah, Fabiano, entendi por que tu tá falando isso aí. Porque eu vou precisar disso justamente nessa questão. Exatamente. Eu vou precisar disso bem aqui, ó. Limite de x tendendo a 0. Ó. Aqui vai ficar 1 dividido por toda essa galera aqui, ó. X mais 2 mais raiz de 2. Exatamente. Tá? Quando eu cancelei esse x com esse x, ficou 1 aqui, ó.
Não ficou 0. Muita gente coloca 0 e erra aí. Então, você já fez tanta coisa legal, tanta conta bonita e erra agora, então tem que ter atenção. E agora, Fabiano, eu cancelei a indeterminação. Quando eu fiz esse cancelamento aqui, ó, eu acabei com o problema, por ter o mal pela raiz. Então, agora fica simplesmente você aplicar o limite na função. Então, todo esse processo aí de conjugado é simplesmente para que você possa utilizar as propriedades lá na frente. Então, agora, quando eu aplico o limite em 1, quando x vai a 0, é o próprio. Por quê? Porque é o limite da constante, jogador. Aí o limite da raiz é a raiz do limite. Então, no lugar desse x, eu vou colocar quem? 0, porque o x tende a 0. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. 0, vou botar de vermelho aqui, ó. 0 mais 2, mais raiz de 2. Pronto, meu amigo. Então, isso fica 1 dividido por quem? Por raiz de 2 mais raiz de 2. Fabiano, tem gente que erra aí nesse final? Tem. Meio mundo de gente erra bem aqui. Tá? Fabiano, vocês têm que entender que aqui tem 1. Ó. Aqui tem 1. Aqui também, jogador, na frente do raiz de 2. Então, o que eu tenho que fazer? Fica assim, ó. 1 dividido por 2 raiz de 2. Pronto. Essa é a resposta do nosso limite. Fabiano, o que foi que tu fez aí? Ó? Gente, eu somei aqui, ó. Esse 1 que eu falei para vocês com esse 1. Tá bom? Então, aqui, ó, tem 1 vezes raiz de 2, mais 1 vezes raiz de 2. Você conserva o raiz de 2 e soma 1 mais 1, 2. 2 raiz de 2. Esse é o procedimento. Pronto. Então, essa é a resposta. Claro, você pode ainda racionalizar esse resultado. Como é isso, Fabiano? Você pode colocar aqui, ó. Você pode deixar até aqui, tudo bem, eu aceito, não tem problema. Mas você pode fazer mais, você pode racionalizar. Colocar um raiz de 2 no numerador e outro raiz de 2 aqui no denominador. De onde tu tirou esse raiz de 2? Daqui, ó. Esse processo é racionalizar. Então, eu estou racionalizando, pegando esse raiz de 2, jogando no numerador e no denominador. Como eu fiz lá no início, praticamente. Então, eu fico com 1 vezes raiz de 2, ó, 1 vezes raiz de 2, e 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu fico com raiz de 2 sobre... Lembrar que na multiplicação é numerador com numerador, denominador com denominador multiplicados, diferente da adição e subtração. E isso fica 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Por quê? Porque você está fazendo 2 vezes 1 que está aqui na frente, deu 2. Raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. E, portanto, gente, eu posso cancelar agora essa potência com esse índice. E isso resulta, então, em quê? Em raiz de 2 dividido por 2 vezes 2. Então, isso é raiz de 2 dividido por 4. Tá? É a mesma solução, só que escrita de uma forma diferente, depois de ser racionalizada. Tudo bem? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham se emocionado. Façam mais questões, porque é a única forma aí de vocês conseguirem entender melhor o processo. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor.